E principalmente, quando você, antes de ir pra entrevista, é bom você fazer uma preparação para entender qual o cenário da companhia. O que essa companhia tá passando, o que eles querem fazer. Então, porque daí você pode trazer essas experiências que sejam mais relativas. Então, fala assim, a companhia tá mudando de PHP para Python agora. Vou trazer uma experiência minha em Java? Não vou. Vou trazer, mesmo que seja mínima, minha experiência em Python. Todas as vezes que eu fiz, que eu performei naquela linguagem, entendeu? E as perguntas estão... Tipo assim, vocês podem comentar todo mundo, mas é mais no sentido técnico, conhecimento técnico, ou é as perguntas mais de soft skills? O que tá rolando? É que assim, em tecnologia, geralmente são de 2 a 3 entrevistas. Então, a primeira entrevista é para basicamente entender o que você fez, como é o seu currículo e conhecer você. A segunda entrevista geralmente é a técnica. Então, algumas empresas, elas ainda conduzem o coding, né? Então, tem live coding, ou tem exames para você levar para casa, tem algumas provinhas técnicas. Algumas empresas não conduzem isso, graças a Deus, né? Porque isso toma um tempo e é muito estressante. Mas as empresas que não conduzem esse estilo, elas conduzem as perguntas técnicas. Então, elas basicamente vão através das perguntas tentando entender em qual nível você tá, independente da linguagem. Assim, olha, qual nível que seja um tester, por exemplo, que tipo de teste você já fez, ou em qual linguagem, como você fez isso, você seria capaz de fazer isso, aquilo, me dê uma experiência de quando você fez isso. E no meio dessas perguntas, sempre tem aquelas perguntas que veio direto do livro da faculdade e foi pra lá, porque eles têm essa mania de fazer umas perguntas que você nunca vê no dia a dia. Sim. Né? Aí você tem que dar exemplo, né? Eu sempre fazia essa técnica, assim, porque, eu não vou lembrar exatamente os termos técnicos, ainda mais em inglês, porque você aprende às vezes em português. Aí eu dava exemplo, por exemplo, eu fiz isso, aquilo, então acredito que seja assim. E eles gostam também, né? Com essa experiência. Você já chegou aqui com inglês bom? Não. O inglês era bem básico. Então, eu fiz 1 ano e 6 meses, 2 cursos de inglês aqui. Aí, quando eu fui pra começar como customer support, aí que eu acho que meu inglês melhorou muito, porque eu tinha que falar com irlandês. Irlandês, né? Sotaque difícil. Então, ajudou bastante. Então, hoje, né, hoje eu falo com bastante indiano, né, porque aqui em TI tem muito indiano. Então, ajudou bastante, porque, né, e eu nunca trabalhei com brasileiro, então é sempre inglês 100%. Então... Mas sempre nas entrevistas eu lembro que eu ficava... como que era aquilo em inglês mesmo? Aí eu ficava pensando e tentava dar um exemplo. Mas dá certo. E é nervosismo também, né? Sim, qualquer entrevista, qualquer teste, você fica assim, meu Deus. Mesmo em português. Entrevista, né? E outra, sempre, assim, eu sou recrutadora, eu mesmo não deveria estar falando isso, mas toda vez que você começar um processo de entrevista, sempre começa mais 2 ou 3 junto, entendeu? Se você começa um processo de entrevista só, muito provavelmente você vai ficar só com aquilo lá, com a primeira opção que eles te derem. É verdade. Sim. Então, é interessante você começar a aplicar uma aplicação, assim, assertiva, né? Não aplicar... doida. Mas fazer várias aplicações para que você tenha vários processos correndo. Porque fazer entrevista só te dá experiência, sabe? Quando você não passa na entrevista, não tem absolutamente nada a ver com você. Muitas das vezes é porque alguém aplicou internamente, ou aquela vaga precisava de tudo que você não tinha, mas você tinha, tipo, o triplo do que... entendeu? Do que era necessário por uma vaga daquele nível. Então, depende muito. Tem muitas coisas que podem jogar ao seu favor ou contra você. Então, não tem nada... Muitas das vezes tem absolutamente nada a ver com você quando você não passa. Então, a gente não pode ficar, sabe, tipo, pra baixo. Não passei na entrevista. Não vou tentar mais. Eu não valho aquilo, eu valho menos. Não tem nada a ver. Então, quanto maior o número de entrevistas que você for, melhor coisa que você pode fazer. Isso é verdade. Porque quando eu comecei a fazer as entrevistas aqui, eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho experiência, ou é meu inglês, ou alguma coisa do tipo. Mas depois que eu fui fazendo as entrevistas, fui entendendo que, tipo, não era eu o problema, né? Então, quando eu passei na minha primeira, eu fiquei, nossa. E depois, quando você também você consegue seu primeiro emprego, principalmente aqui na Irlanda, fica mais fácil. Eu acho que você vai fazendo a entrevista um pouco mais tranquilo. Eu também acho que o mais difícil é conseguir o primeiro. Depois, eu conheço uma pessoa que fez 25 entrevistas. Uau. 25 é bastante, né? Mas graças a Deus conseguiu o trabalho. Mas é isso aí.
Uma maior quantidade de não que você recebe é a melhor coisa que você pode fazer. Então, sempre vai lá, olha, você pode me dar um feedback inteiro, assim, um feedback completo, por que eu fui rejeitada. Claro que muitas das vezes você não vai A empresa não conseguir. manda, né? Principalmente se você tá fazendo direto com o RH não vai passar, é muito complicado. Mas, se você pegar esses feedbacks, você vai fazer, beleza, com essa empresa não rolou, mas próxima empresa. E on to the next one. Próxima, porque não adianta, entendeu? Não adianta você ficar pra baixo. Uma coisa que eu acho que aqui é melhor é isso, de feedback, né? Que eu acho que os recrutadores dão muito mais do que no Brasil. No Brasil, tipo, você não passou, pronto. Aqui não, aqui eles falam, foi por causa que fulano tinha mais experiência, né? Tinha um outro candidato que tinha mais experiência em tal coisa. Ou você, né, falhou um pouco, né, em alguma linguagem, algum teste que você fez. Então, eles dão um feedback melhor do que do Brasil. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.